Seja bem-vindo à Primeira Igreja Batista do Pará. Seu vídeo já vai começar. Mas antes, não esqueça de se inscrever, dar o like e ativar as notificações. Vamos dar sequência aos nossos estudos na carta de Paulo aos Efésios. Nos propusemos a estudar sequencialmente, verso a verso, essa magnífica carta de Paulo aos Efésios. Abrimos os nossos estudos desta epístola no versículo 1, cuja primeira palavra é Paulo, o autor desta carta. Apresentei a vocês naquela ocasião uma breve biografia de Paulo, o fariseu zeloso e perseguidor da igreja, que após a sua experiência de conversão, tornou-se um apóstolo de Jesus Cristo e passou a empregar todo o seu ardente zelo e energia à defesa e proclamação do Evangelho, até tombar como um mártir. Agora, em continuidade, sigamos o fluxo do primeiro versículo, porque além do seu nome, Paulo continua a dizer-nos algo sobre si mesmo. Efésios capítulo 1, versículo 1. Amém? Diz assim a palavra do Senhor. Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, por vontade de Deus, aos santos que vivem em Éfeso e fiéis em Cristo Jesus. Pai Santo, obrigado, Senhor, pela Tua palavra. Rogamos para que o Senhor abra os nossos olhos para que vejamos as maravilhas do Teu Evangelho, as maravilhas da doutrina dos apóstolos. Não esconda de nós, Pai, nada daquilo que é necessário para que Te amemos mais e vivemos a vida de piedade que o Senhor deseja. Nossa jornada é curta, passamos como um vapor por essa vida. Por isso, ajuda-nos a guardar a Tua palavra nos nossos corações, para não pecar contra Ti. Encha-nos com Teu Espírito Santo, em nome de Jesus, amém. Permitam-me lembrá-los que essa é a maneira característica de Paulo começar todas as suas cartas, seguindo a estrutura romana clássica para correspondências pessoais. Ele primeiro diz o seu nome, depois ele apresenta as suas credenciais apostólicas, em seguida os destinatários e finaliza com uma saudação. Então, Paulo já disse o seu nome para que ficasse imediatamente claro quem escreveu esta epístola, e agora a próxima coisa que ele nos diz é que ele é um apóstolo de Cristo Jesus por vontade de Deus. Mas por que será que Paulo se dá ao trabalho de acrescentar as suas credenciais apostólicas? Ele poderia apenas ter dito Paulo aos santos que estão em Éfeso. Isso não seria incomum, porque ele procede dessa forma, sem identificar-se como apóstolo, na epístola aos Filipenses, Tessalonicenses e a Filemon. Por outro lado, por que aqui na carta aos Efésios e em quase todas as introduções às suas cartas, ele usa esse crédito de distinção apóstolo e o conecta com alguma frase que indica que seu ofício é uma designação divina? Por que ele faz isso? A razão é que Paulo intitulava-se apóstolo somente quando necessário. Paulo não reivindicava esse título por mera vaidade ou vanglória. Na realidade, o que ele queria de imediato que as pessoas soubessem ao seu respeito é que ele era um escravo de Jesus Cristo. Paulo não conseguia conceber a sua vida senão em termos de uma propriedade de Jesus. Era isso que o definia em primeiro lugar e acima de tudo. Deixe-me citar um exemplo, Romanos capítulo 1, versículo 1. Antes dele se apresentar como um apóstolo, ele diz primeiramente, em Romanos 1:1, que é escravo de Jesus Cristo. É a primeira coisa que ele diz sobre si mesmo. E essa ordem não é incidental. No entanto, ao lerem algumas das epístolas de Paulo, vocês verão que algumas pessoas não o aceitavam como apóstolo e, consequentemente, rejeitavam a sua autoridade e liderança. Diziam que ele não era apóstolo porque ele nunca tinha acompanhado o Senhor Jesus Cristo nos dias do seu ministério terreno.
Por isso, em quase todas as introduções às suas cartas, ele defende com vigor o seu apostolado, deixando claro logo de início que ele escreve como um apóstolo como qualquer um dos 12, e com isso ele queria afirmar a sua autoridade e garantir a aceitação da sua doutrina. Apóstolo é o título que Paulo mais usa com referência a si mesmo. Aparece na introdução de 6 de suas cartas: 2 Coríntios, Gálatas, Efésios, Colossenses e 1 e 2 Timóteo. E ele enfatiza seu apostolado porque, embora sofresse muitas difamações, essa era a injúria mais frequente e pior de todas, que ele não era um apóstolo. Agora, visto que Paulo deu especial ênfase ao título apóstolo, penso que não é perda de tempo nós examinarmos as Escrituras, a fim de nós termos um claro entendimento do que isso significa, do que significa essa palavra. O que é um apóstolo? A palavra apóstolo significa enviado. É simplesmente alguém enviado a uma missão. Essa é a definição básica dos dicionários e dos léxicos. Você pode ver essa conotação quando o Senhor Jesus Cristo escolhe dentre os discípulos 12 indivíduos específicos para uma missão especial e peculiar. Vá a Marcos capítulo 3, do verso 13 ao 19. Marcos capítulo 3, do verso 13 ao 19. Marcos 3, 13 a 19 diz assim: depois, vou inserir aqui, Jesus subiu ao monte e chamou os que ele mesmo quis, e vieram para junto dele. Então designou 12 para estarem com ele, e para os enviar a pregar e a exercer a autoridade de expelir demônios. Eis os 12 que designou: Simão, a quem acrescentou o nome de Pedro, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, aos quais deu o nome de Boanerges, que quer dizer filhos do trovão. André, Filipe, Bartolomeu, Mateus, Tomé, Tiago, filho de Alfeu, Tadeu, Simão o Zelote e Judas Iscariotes, que foi quem o traiu. Então, nesse sentido aqui de alguém enviado a uma missão, Cristo é o primeiro dos apóstolos. Vá a Hebreus capítulo 3, versículo 1. Hebreus capítulo 3, verso 1. Diz assim, Hebreus capítulo 3, verso 1. Por isso, santos irmãos, que participais da vocação celestial, considerai atentamente o apóstolo e sumo sacerdote da nossa confissão, Jesus. Jesus, então, é o enviado de Deus para anunciar o Evangelho e consumá-lo em sua morte e ressurreição. É importante dizer, porém, meus irmãos, que embora seja verdadeiro que o termo apóstolo envolva a ideia de alguém enviado com uma missão, o apóstolo, em seu sentido estrito no Novo Testamento, não é meramente alguém enviado com uma missão ou como um mensageiro. Em alguns contextos, é verdade, significa isso. Mas o termo, conforme Jesus o empregou, designando um ofício especial, singular, é muito mais amplo. Tem uma conotação muito mais forte do que alguém enviado apenas a uma missão. Daí o cuidado que nós devemos ter ao nos determos apenas em significados originais de palavras ou dependermos exclusivamente de dicionários para nós interpretarmos a Bíblia. Frequentemente, grego e hebraico não ajudam em coisa nenhuma. É importante que você conheça a Bíblia, que você leia a Bíblia e a estude, embora saber o significado original de palavras possa ajudar em algum sentido. Mas o termo apóstolo diz respeito a um envio, sim, mas há um propósito definido no envio, acompanhado de uma autoridade para representar quem o envia. O que fica bastante evidente no texto de Marcos que nós lemos há pouco. Olhe novamente Marcos capítulo 3, versos 14 e 15. Versículos 14 e 15 do 3º capítulo do Evangelho de Marcos, diz assim: Então designou 12 para estarem com ele e para os enviar a pregar e a exercer a autoridade de expelir
demônios. Nesse caso aqui, meus irmãos, a autoridade em questão é uma autoridade para expulsar demônios. Isso significa que Jesus outorgou aos 12 uma autoridade extraordinária para representá-lo. Uma autoridade concedida a uma classe de homens específicos que excedia tudo o que outros crentes poderiam fazer ou estavam fazendo. Nesse sentido estrito, alguém enviado com uma missão e com autoridade extraordinária para representar quem o envia, é usado apenas para os 12, incluindo Matias, que substituiu Judas, lá em Atos capítulo 1, versículo 26, e também Paulo é incluído nisso, que foi excepcionalmente separado para levar o evangelho aos gentios, como ele mesmo diz nas suas próprias palavras, como nascido fora do tempo, em 1 Coríntios 15, 8. Então, um apóstolo, num sentido estrito, é alguém enviado por Jesus com autoridade extraordinária para representá-lo na continuidade da sua missão. Em um sentido mais geral, o termo apóstolo é usado para se referir a outros homens na igreja primitiva, como Barnabé, em Atos capítulo 14, versículo 4, Silas e Timóteo, em 1 Tessalonicenses 2,7, e Andrônico e Júnias, em Romanos capítulo 16, versículo 7. E isso também inclui, é claro, nesse sentido mais geral, os falsos apóstolos, mencionados em 2 Coríntios 11, 13. Pois bem, agora, quais os requisitos, as qualificações, então, que distinguiam os apóstolos em um sentido estrito e os apóstolos em um sentido mais geral, bem como os distinguia dos demais crentes? Não duvide, meus irmãos, não duvidem da grande importância de considerarmos isso. É importante nós passarmos um tempo considerando isso aqui. Depois de Judas desqualificar claramente sua legitimidade como apóstolo e em seguida cometer suicídio, os 11 apóstolos estavam no cenáculo e, guiados pelo Espírito Santo, eles entenderam que deveriam escolher um substituto para Judas. Então Pedro, movido pelo Espírito, estabeleceu os seguintes critérios para a sucessão apostólica em Atos capítulo 1, do verso 21 ao 22. Vá a esse texto. Atos capítulo 1, versículo 21 a 22. Eu estou esperando vocês, porque uma irmã me disse que eu estava que nem um trator passando por cima dos textos aqui. O pastor também me disse que eu estava indo rápido. Então estou esperando vocês conferirem. Eu não sei quanto tempo isso vai demorar, mas eu estou aguardando você. Atos capítulo 21, capítulo 1, versículo 21 e 22. Diz assim: é necessário, pois, que dos homens que nos acompanharam todo o tempo que o Senhor Jesus andou entre nós, começando no batismo de João, até o dia em que dentre nós foi elevado às alturas, um destes se torne testemunha conosco da sua ressurreição. Então temos dois critérios para ser um apóstolo de Cristo Jesus. Primeiro, era necessário ter estado com Jesus desde o dia em que foi batizado até o dia de sua ascensão. E também, em segundo lugar, ter sido testemunha da sua ressurreição. Considerando essas condições, Paulo não poderia então ser contado junto com os 12, especialmente porque ele não esteve com o Senhor Jesus durante o período indicado por Pedro, do batismo de João até o dia de sua ascensão. E como Paulo se encaixa aqui nessas categorias? É melhor não tentar encaixá-lo, na verdade, porque nós devemos entender o apostolado de Paulo como uma exceção à regra, uma categoria à parte. Mas o fato é que Paulo, a Bíblia nos diz, viu a glória do Senhor Jesus ressurreto e exaltado nas proximidades de Damasco. Veja Atos capítulo 9, do verso 3 ao 5. Atos capítulo 9, do verso 3 ao 5. Atos 9, 3 a 5 diz assim: seguindo ele estrada fora, ao aproximar-se de Damasco, subitamente uma luz do céu brilhou ao seu redor e, caindo por terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Ele perguntou: quem és tu, Senhor? E a resposta foi: eu sou Jesus, a quem tu persegues. E sabemos que isso aqui, meus irmãos, foi uma aparição, não uma visão particular e subjetiva, porque os homens que viajavam com Paulo
também tiveram uma experiência sensorial real, visto que, de acordo com esse relato, foram estimulados pelo menos um dos sentidos do corpo humano, a audição. Olha o versículo 7 de Atos 9. Os seus companheiros de viagem pararam emudecidos, ouvindo a voz, não vendo, contudo, ninguém. Mas aí, em um relato paralelo, mais adiante no livro de Atos, Lucas registra o testemunho pessoal de Paulo a respeito da sua experiência de conversão, por meio do qual sabemos, em acréscimo, que os companheiros de Paulo ouviram a voz e, embora não tenham visto ninguém, viram também a luz da glória de Cristo. Vá para Atos capítulo 22, versículo 9. Atos 22, versículo 9. Diz assim a palavra do Senhor: os que me acompanhavam viram a luz, mas não entenderam a voz daquele que falava comigo. Então, além disso, a própria maneira como Paulo descreve a forma como Cristo lhe apareceu, deixa claro que ele tem em mente uma experiência objetiva, assim como a dos 12 e de outros irmãos após a ressurreição de Jesus. Depois de listar uma série de aparições do Senhor Jesus ressurreto, Paulo diz em 1 Coríntios 15:8, ouça com atenção: depois destes, 1 Coríntios 15:8, apareceu também a mim, como a um que nasceu fora do tempo. E o ministério de Paulo, assim como o dos 12, foi confirmado por Deus, através de obras poderosas e extraordinárias. Em defesa do seu apostolado, Paulo diz lá em 2 Coríntios 12:12, 2 aos Coríntios, capítulo 12, versículo 12. Olha o que Paulo diz defendendo o seu apostolado: as marcas de um apóstolo, sinais, maravilhas e milagres, foram demonstradas entre vocês com grande perseverança. Paulo e os demais apóstolos, meus irmãos, também tinham o poder para dar e comunicar dons espirituais aos outros. Deixa eu citar aqui um exemplo para você. Vá a Atos capítulo 8, versículo 17. Atos capítulo 8, versículo 17. Diz assim: então Pedro e João lhes impuseram as mãos e eles receberam o Espírito Santo. E olha só Paulo fazendo a mesma coisa que os discípulos, os apóstolos originais, fazendo o mesmo com os cristãos de Éfeso, em Atos capítulo 19, versículo 6. Atos capítulo 19, versículo 6, diz assim: quando Paulo lhes impôs as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo. Agora, um selo de aprovação divina superior a essas obras poderosas, porém, era um ministério frutífero, com grandes convertidos. O Senhor abençoou os esforços dos apóstolos de uma maneira extraordinária. Onde eles passavam, tinham convertidos. Olha 1 Coríntios capítulo 9, versos 2 e 3. Além disso, você pode ler o livro de Atos e mesmo lendo superficialmente você vai poder perceber essa realidade. Mas eu quero que você veja especificamente 1 Coríntios capítulo 9, versos 2 e 3. Olha o que ele diz. O que o diferencia como apóstolo para aquela igreja de Corinto? Ainda que eu não seja apóstolo para outros, certamente eu sou para vocês, pois vocês são o selo do meu apostolado no Senhor. Esta é a minha defesa diante daqueles que me julgam. Ele poderia ter apelado a qualquer outra coisa, mas ele apelou para as conversões ali na igreja de Corinto. Então, ao que parece, apenas 13 pessoas, os 12 e Paulo, podem ser chamados de apóstolos de Cristo em um sentido estrito, considerando esses requisitos e marcas. Outros homens, como já dito, são chamados apóstolos nas Escrituras, em um sentido amplo, no sentido de mensageiro, e às vezes são até associados aos 12, como Tiago, lá em Gálatas 1:19. Todavia, eles nunca são chamados apóstolos de Cristo, nem nos é dito que eles apresentaram obras poderosas e extraordinárias. Agora, qual era
a missão para a qual esses apóstolos foram enviados, com autoridade plenamente delegada por Cristo. O apóstolo tinha plena autoridade para falar em nome de Cristo, para estabelecer e edificar igrejas. E, portanto, as pessoas deveriam ouvi-los, não apenas como homens, mas como a homens que falavam em nome de Deus, na autoridade de Deus. Veja Paulo agradecendo a Deus pela vida dos cristãos de Tessalônica, porque eles reconheceram e aceitaram a sua autoridade apostólica. 1 Tessalonicenses 2,13. 1 Tessalonicenses capítulo 2, versículo 13. Eu aguardo você. Diz assim: também agradecemos a Deus sem cessar, pois ao receberem de nossa parte a palavra de Deus, vocês a aceitaram não como palavra de homens, mas segundo verdadeiramente é, como palavra de Deus que atua com eficácia em vocês, os que creem. E o objetivo dessa autoridade aqui, meus irmãos, outorgada aos apóstolos, era estabelecer e edificar a igreja. Paulo deixa isso claro em 2 Coríntios capítulo 10, versículo 8. Vá a esse texto, 2 Coríntios capítulo 10, versículo 8. Diz assim: pois mesmo que eu tenha me orgulhado um pouco mais da autoridade que o Senhor nos deu, não me envergonho disso, pois essa autoridade é para edificá-los e não para destruí-los. E ele diz a mesma coisa em 2 Coríntios 13, 10. Avance 3 capítulos à frente. 2 Coríntios 13, 10. O apóstolo diz: por isso escrevo estas coisas estando ausente, para que quando eu for, não precise ser rigoroso no uso da autoridade que o Senhor me deu para edificá-los e não para destruí-los. Um outro objetivo dessa autoridade delegada por Cristo aos apóstolos era fornecer a revelação final das Escrituras. E é interessante que os apóstolos reconheciam a autoridade uns dos outros nesse aspecto. Veja aquela grande declaração que Pedro faz acerca de Paulo e seus escritos, equiparando as cartas de Paulo às Escrituras do Antigo Testamento em termos de autoridade. 2 de Pedro, capítulo 3, versos 15 e 16. 2 de Pedro, capítulo 3, versos 15 e 16. Tenham em mente que a paciência de nosso Senhor significa salvação, como também o nosso amado irmão Paulo lhes escreveu, com a sabedoria que Deus lhe deu. Ele escreve da mesma forma em todas as suas cartas, falando nelas destes assuntos. Suas cartas contêm algumas coisas difíceis de entender, as quais os ignorantes e instáveis torcem, como também fazem com as demais escrituras, reconhecendo que os escritos de Paulo são escritura. E ele continua, para a própria destruição deles. Então aqui é um apóstolo aceitando e descrevendo a autoridade e inspiração dos escritos de um companheiro de apostolado. Portanto, tendo considerado o que as Escrituras dizem sobre os requisitos e as marcas de um apóstolo de Jesus Cristo, podemos afirmar, meus irmãos, de forma categórica, que não existem mais apóstolos na igreja atual, porque não há nenhuma pessoa viva que tenha visto Cristo ressurreto com os seus próprios olhos, nem ninguém capaz de realizar milagres como aqueles feitos pelos apóstolos no livro de Atos. Não encontramos ninguém que preencha esses requisitos e qualificações. Além disso, como já vimos, Paulo deixa claro que ele foi o último a ver o Senhor Jesus Cristo ressurreto em 1 Coríntios 15, 8. Depois destes apareceu também a mim, como a um que nasceu
fora do tempo, ele foi o último que viu o Senhor Jesus. Quando Paulo diz nascido fora do tempo, significa que ele próprio considerava seu apostolado como uma experiência única e extraordinária, algo singular. Nós podemos afirmar ainda que os apóstolos nunca elegeram sucessores apostólicos para substituí-los, mas apenas novos presbíteros para servir com eles e depois deles. Com segurança, então, podemos dizer que após a morte de João, o último apóstolo a morrer no final do primeiro século, ninguém na história da igreja jamais preencheu os requisitos e marcas de um apóstolo, nem houve sucessores apostólicos. Dou ênfase a isso, meus irmãos, porque na história da igreja sempre surgiram falsos mestres ambiciosos, cobiçando poder, denominando-se apóstolos para exercer influência e domínio sobre outros. Nos tempos de Paulo já existiam homens disfarçando-se de apóstolos de Cristo. Ele diz lá em 2 Coríntios 11:13, ouça com atenção: pois tais homens, 2 Coríntios 11:13, são falsos apóstolos, obreiros enganosos, fingindo-se de apóstolos de Cristo. E não demorou muito para que a Igreja Católica Romana reivindicasse que os papas eram sucessores diretos de Pedro e representantes infalíveis de Cristo. Leão I, no século V depois de Cristo, é considerado o primeiro papa, e ele defendeu explicitamente a autoridade e infalibilidade papal. O papa, dizem eles, é infalível quando fala como papa, quando ele fala em nome de toda a igreja e quando ele define doutrina em questões de fé e moral. E como bons protestantes, vocês sabem no que isso resultou: um sistema religioso abusivo, herético, corrupto, despótico e totalitário. Mas como acertadamente disse o filósofo irlandês Edmund Burke, um povo que não conhece a sua história está fadado a repeti-la. E no final do século XIX, antes do início do movimento pentecostal, uma igreja presbiteriana pastoreada por Edward Irving estabeleceu estranhamente apóstolos em sua liderança. E após o surgimento do pentecostalismo em 1906, começaram a surgir as chamadas igrejas apostólicas nos Estados Unidos e no mundo, com a crença de que Deus estava restaurando todos os dons espirituais mencionados no Novo Testamento, inclusive o ofício de apóstolo. É importante ressalvar, no entanto, que nem todos os pentecostais aceitaram que Deus estava restaurando o ofício apostólico na igreja. Nossos amados irmãos das Assembleias de Deus, por exemplo, recusaram-se a admitir isso, embora aceitassem a continuidade de todos os demais dons mencionados no Novo Testamento. Mais recentemente, no ano de 2001, alguns líderes cristãos de grande influência, especialmente na área de missões, parece que missões está sempre envolvido nessas confusões, lamentavelmente, alegaram que havia começado, esses líderes, uma nova mudança no plano redentor de Deus. A segunda era apostólica, a mudança mais radical na vida da igreja desde a reforma protestante do século XVI, segundo eles. Eles chamaram isso de nova reforma apostólica, porque eles acreditavam que o dom e ofício de apostolado não foram exclusivos para a igreja primitiva, mas também continua funcionando na igreja hoje. O líder desse movimento, o missiólogo C. Peter Wagner, chegou a afirmar que empregou a sua autoridade apostólica para decretar o fim da doença da vaca louca na Europa em setembro de 2001. Mas, como era de se esperar, o pronunciamento apostólico de Peter Wagner era falso, porque até o ano passado, segundo a minha pesquisa, ainda estavam sendo registrados casos da doença da vaca louca na Europa. A diferença entre os apóstolos pentecostais e os apóstolos da nova reforma apostólica é que a nova reforma apostólica acredita que a restauração dos dons apostólicos na igreja é necessária para preparar a igreja para o retorno de Cristo. Se os apóstolos não aparecerem, o Senhor Jesus não vai retornar e a sua igreja não vai estar preparada, é o que eles ensinam.
No mesmo ano de início da nova reforma apostólica, em 2001, o movimento chegou ao Brasil quando o apóstolo costarriquenho Roni Chaves veio a uma conferência em São Paulo e ungiu os primeiros 4 apóstolos brasileiros: Valnice Milhomens, Arles Marques, Mike Chia e Geché Cardoso. No ano seguinte, em 2002, o apóstolo costarriquenho retornou ao Brasil e ungiu Neuza Itioca como apóstola. E aí apareceu o apóstolo, ou pseudo-apóstolo René Terranova, reivindicando que a restauração apostólica no Brasil começou, na verdade, em dezembro de 2006, quando ele ungiu 7 apóstolos em Manaus e liberou a unção sobre o Brasil, bem aqui do nosso lado. Toda essa suposta unção sendo liberada aqui de Manaus para o Brasil inteiro. E, infelizmente, essa praga alastrou-se hoje. Centenas de apóstolos megalomaníacos no Brasil estão dentro das igrejas e o ensino rapidamente ganha adeptos biblicamente ignorantes. E se você considera isso um perigo remoto para uma igreja batista, então talvez fique surpreso de eu dizer que nos meus primeiros dias de pastoreio interino na nossa congregação do Gilha Cefé, participei de uma reunião de homens e, para o meu espanto, eles estavam estudando já há algum tempo um livro de um pseudo-apóstolo ligado à nova reforma apostólica. E aqui nessas palavras de introdução da carta de Paulo aos Efésios, ao intitular-se apóstolo de Cristo, Paulo também está reprovando os pseudo-apóstolos, que estudam a palavra de Deus, mas para agradar as pessoas e obter reconhecimento, que pregam fábulas e invencionices humanas, visando lucro, honra e prestígio pessoal, que reivindicam a autoridade apostólica com presunção orgulhosa e sede de poder. Eles não têm uma chamada do céu como Paulo, e de fato Paulo foi o último dos apóstolos. Agora, meus irmãos, por outro lado, há um sentido em que é correto dizer que existe uma continuidade do ministério apostólico na igreja. É a continuidade do ensino dos apóstolos em nossas igrejas, não uma sucessão histórica de pastores, nem um carismático autoproclamado apóstolo que determina a presença do Espírito e a continuidade do ministério apostólico. É o Evangelho, a fé uma vez por todas entregue aos santos e as ordenanças corretamente administradas, batismo e ceia, que estabelecem conexão com os apóstolos. Mesmo quando os apóstolos estavam vivos, os santos reuniam-se semanalmente para receber a pregação apostólica e observar as ordenanças. Olhe Atos 2,42 ou ouça, você conhece esse texto, você sabe de cor e salteado. E perseveravam na doutrina dos apóstolos. Nós poderíamos, se quiséssemos, até recitar juntos. E perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, no partir do pão e nas orações. E por causa disso, por causa do que é dito no versículo 42 de Atos 2, o versículo 47 de Atos 2 diz: acrescentava-lhes o Senhor, dia a dia, os que iam sendo salvos. A pregação da palavra é o centro do ministério apostólico em Atos. É por causa da pregação do Evangelho que o crescimento da igreja ocorre, como é dito em Atos 6,7, Atos 12,24, Atos 19,20. E em Efésios, capítulo 20, versículo 21, versos 20 e 21, o apóstolo Paulo diz que a igreja, abre aspas, foi edificada sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, tendo Jesus Cristo como pedra angular, no qual todo o edifício é ajustado e cresce para se tornar um santuário santo no Senhor, fecha aspas. Então, os apóstolos são um fundamento definitivo para a igreja. Assim, Efésios é um livro base, um livro fundacional que Paulo escreveu com a autoridade de Cristo, no lugar de Cristo. Portanto, se uma igreja não permanece no fundamento dos apóstolos, na fé e na prática apostólica, não pode ser considerada uma igreja local verdadeira. Ela pode até permanecer nas tradições e costumes eclesiásticos, costumes locais, costumes familiares ou de uma denominação. Mas se não permanecer na doutrina e prática dos apóstolos, não é em nada diferente de um grêmio recreativo ou de uma sociedade beneficente, exceto pelo fim religioso.
Dou ênfase a isso porque nos tempos do Novo Testamento, mesmo uma igreja, mesmo no tempo no Novo Testamento, uma igreja que estava em comunhão com os apóstolos vivos, podia tornar-se uma igreja falsa, caso rompesse com o ensino dos apóstolos. Já parou para pensar nisso, meus irmãos? Com os apóstolos vivos, ali presentes, uma igreja poderia se tornar falsa. Veja o que Paulo diz em Gálatas, capítulo 1, do verso 6 ao 8. Gálatas, capítulo 1, do verso 6 ao 8. Admiro-me de que vocês estejam abandonando tão rapidamente aquele que os chamou pela graça de Cristo, para seguirem outro evangelho que na realidade não é evangelho. O que ocorre é que algumas pessoas os estão perturbando, querendo perverter o evangelho de Cristo. Mas ainda que nós ou um anjo do céu pregue um evangelho diferente daquele que lhe pregamos, seja anátema, seja amaldiçoado, são as palavras duras e severas do apóstolo Paulo. Meus irmãos, esse é o teste decisivo da verdadeira igreja: receber e aceitar o ensino apostólico. É por isso que o apóstolo Paulo exorta severamente a problemática carnal e dividida primeira igreja de Corinto. Porque alguns ali se julgavam espirituais, mas minavam a autoridade apostólica de Paulo. Vá para 1 Coríntios, capítulo 14, versos 37 e 38. 1 aos Coríntios, capítulo 14, versos 37 e 38. O apóstolo diz assim: se alguém pensa que é profeta ou espiritual, reconheça que o que lhes estou escrevendo é mandamento do Senhor. Se ignorar isso, ele mesmo será ignorado. O que Paulo está dizendo aqui, meus irmãos, é que uma igreja cuja membresia é composta de pessoas genuinamente espirituais reconhecerá seus escritos como sendo, em sua totalidade, palavras do próprio Cristo. E se uma igreja não reconhece a autoridade apostólica no lugar de Cristo, por meio dos escritos do Novo Testamento, não é reconhecida uma igreja espiritual e verdadeira. É simplesmente ignorada, como se não existisse. É rejeitada por Deus. Pode ter pessoas, pode ter grandes edificações, pode ter uma vida dinâmica, mas se o ensino dos apóstolos não está lá, ela simplesmente não existe para Deus. É ignorada e rejeitada. Se hoje alguém aparece e alega falar em nome de Deus na igreja, nós devemos testá-lo, verificando se ele concorda com tudo o que Paulo e os demais apóstolos escreveram com autoridade no lugar de Cristo. Porque é o ensino dos apóstolos que sustenta, valida e guia a igreja e o ministério. Portanto, é a relação da igreja com o ensino dos apóstolos que determina a continuidade do ministério apostólico e a presença do Espírito Santo. O Espírito Santo age com a sua palavra. A palavra é a espada do Espírito e ele age por meio dela. Onde a palavra não está sendo honrada, o Espírito Santo não está trabalhando. As marcas da continuidade do ministério apostólico e da atividade do Espírito na igreja são a palavra corretamente pregada e as ordenanças do batismo e da ceia corretamente administrada. E agora, nós ouvimos o ensino dos apóstolos quando nós lemos os seus escritos, inspirados pelo Espírito Santo, e também ouvimos a palavra apostólica por meio do ministério comum de pastores fiéis que, iluminados pelo Espírito Santo, guiam a igreja à verdade revelada pelos apóstolos nas Escrituras Sagradas. E quando pastores comuns ensinam com fidelidade as verdades apostólicas, meus irmãos, eles estão em conexão com os apóstolos, não apenas no ensino autorizado do Senhor Jesus Cristo e edificação da igreja, mas também na oposição, resistência, rejeição e privações. Leia o livro de Atos e mesmo em uma leitura superficial, você poderá perceber que onde quer que a palavra seja anunciada pelos apóstolos e outros cristãos, haverá um duplo efeito: aceitação e oposição.
Leia Atos, confira você mesmo. Quando sair daqui, vá para casa, dê uma lida no livro de Atos. Alguns aceitarão humildemente a palavra e outros a odiarão. Atos 2:12, versículo 13, 5, 17 a 18, capítulo 7, do verso 54 ao 60 e assim por diante. O mesmo sol que amolece a cera endurece o barro. E a melhor ilustração que temos desse duplo efeito do ensino apostólico é o próprio ministério de Paulo. O apóstolo colheu muitos frutos, frutos extraordinários, mas também experimentou severas e malignas oposições contra a sua autoridade e ensino. E hoje, meus irmãos, a autoridade apostólica é atacada, à semelhança dos dias de Paulo, sempre que alguém se recusa a receber e aceitar os escritos apostólicos como norma dominante e suprema autoridade para questões de fé e moral. É a rejeição do ensino apostólico, autorizado por Cristo, que explica as tristes condições da igreja e de muitos crentes em particular. E como na prática alguém pode atacar e rejeitar o ensino apostólico autorizado por Cristo? De modo geral, você ataca e rejeita a autoridade apostólica sempre que você baseia as suas crenças em algo que não é exclusiva à autoridade do ensino dos apóstolos e profetas registrado nas Escrituras. A propósito, basear nossas crenças e condutas de acordo com a norma dos apóstolos e demais escrituras é um dos grandes princípios batistas, a aceitação da Bíblia como suprema regra autorizada de fé e prática. Assim, qualquer movimento ou igreja que não honre a palavra de Deus como suprema regra de fé e prática não é apostólico nem batista. Dito de outra forma, se o indivíduo, igreja, denominação ou movimento coloca tradições, convenções, estatutos e opiniões humanas em pé de igualdade com ou acima da doutrina dos apóstolos, faz-se inimigo de Paulo, Pedro, João e demais apóstolos que falaram com a autoridade transferida de Cristo, o qual por sua vez falou com a autoridade recebida de Deus. Portanto, em última análise, rejeitar a autoridade dos escritos apostólicos como suprema regra de fé e prática é rejeitar a autoridade do senhorio de Deus sobre a igreja e sobre os cristãos em particular. Isso é ser inimigo da cruz, inimigo de Deus. Que Deus nos livre de sermos culpados disso. Agora, analisando a questão de modo específico, a autoridade apostólica continua sendo hostilizada e afrontada na igreja, quando líderes e membros aceitam e promovem, por exemplo, o pastorado feminino, cuja legitimidade só pode ser defendida com base no feminismo, não na doutrina dos apóstolos e, por derivação, nem com base na doutrina e prática dos batistas, que historicamente nunca ordenaram mulheres ao ofício pastoral, até 1815, quando tragicamente foi nomeada pastora a americana Clarissa Danforth, na denominação batista do livre arbítrio, já sob influência das origens políticas do feminismo na Revolução Francesa de 1789. Uma outra maneira que a autoridade apostólica continua sendo especificamente atacada e rejeitada na igreja é quando os crentes apoiam-se em tradições, regimentos humanos e achismos para regular o governo, a estrutura e a vida da igreja, como se o fundamento dos apóstolos já não tivesse sido posto, como se precisássemos de outra coisa para fundamentar e regular a estrutura e a vida da igreja. É uma completa negação, meus irmãos, da autoridade de Paulo e demais apóstolos e profetas quando alguém se levanta na igreja em defesa de tradicionalismos, sistemas, estruturas e preferências pessoais negativas, dizendo: na nossa igreja foi sempre assim, nunca foi diferente, nós sempre fizemos dessa maneira, e é isso que nos agrada. Isso é uma completa negação do ensino dos apóstolos. A ideia dominante é que algo é bom apenas quando está de acordo com aquilo que sentimos, desejamos ou apreciamos. Quando alguém rejeita a doutrina dos apóstolos, permite que a opinião pessoal e a sabedoria humana tornem-se autoridade final para guiar questões de fé e moral. No final das contas, eu chamo isso de divinização do eu.
é elevar-se acima da autoridade do cabeça da igreja, que é Cristo, de cuja autoridade os apóstolos foram revestidos para lançar os fundamentos da igreja. E essa atitude, esse espírito, é semelhante ao dos superapóstolos, dos quais Paulo fala em 1 Coríntios 11:5. Eles queriam que o cristianismo paulino fosse inferior e que o cristianismo deles fosse superior. É uma grande tragédia e bizarrice, meus irmãos, um crente enlevar-se de tal maneira, visto que foi essa atitude que causou a queda de Satanás e posteriormente de Adão, querer mais autoridade do que tem e sentar-se no trono de Deus. De todas as pessoas do mundo, queridos, os crentes deveriam ser os mais desconfiados da sua própria opinião e sabedoria, porque Jeremias 17:9 nos diz que o coração ele é mais enganoso e corrupto do que todas as coisas. Nada é mais corrupto nessa existência do que o nosso coração, é o que a palavra diz, todas as coisas. Vou mais além e digo que dentre todos os religiosos, os protestantes deveriam ser os mais desconfiados de tradições e opiniões humanas, intrometendo-se em questões doutrinárias e de piedade, porque nós somos filhos de um movimento de reforma do século XVI contra séculos de heresias, corrupções e invencionices religiosas. E posso suplementar isso dizendo que nós deveríamos conservar vivo em nossas mentes o sublime exemplo do arauto da reforma Martinho Lutero, que corajosamente tomou posição ao lado do apóstolo Paulo na defesa do evangelho, da justificação pela fé, contra o entulho das tradições humanas. E num dramático confronto diante da igreja e do Estado, na conhecida Dieta de Worms, em 1521, ele apoiou-se na autoridade da Escritura para manter a sua posição. Ele disse: a menos que eu possa ser refutado e convencido pelo testemunho da Escritura e por claros argumentos, minha consciência está cativa à palavra de Deus. Não quero retratar-me, não posso retratar-me, nem irei retratar-me de coisa alguma. Esta é a minha posição, não posso agir de outra maneira. Se eu tivesse 1000 cabeças, eu preferia que todas fossem cortadas do que vir a retratar-me. Uma atitude diferente da de Lutero não é outra coisa, senão uma completa negação da fé cristã. Cada crente genuíno, meus irmãos, deveria imediatamente abandonar as suas opiniões e preferências negativas, uma vez convencido pelo testemunho da Escritura, o supremo juiz da igreja e da vida individual. O crente genuíno treme diante da palavra de Deus, treme diante do ensino dos apóstolos e profetas inspirados pelo Espírito Santo e imediatamente submete-se, rende-se, cessa a resistência diante da autoridade da Bíblia em questões de ensino, de repreensão, de correção, de doutrina e de instrução na justiça. Mas lamentavelmente às vezes parece que é o contrário. Alguns cristãos estão tristemente enganados pelos seus corações orgulhosos e portanto extremamente relutantes em admitir que são totalmente cegos e ignorantes em questões divinas à parte da doutrina dos apóstolos. Meu irmão, minha irmã, deixe-me fazer uma terna advertência a essa altura. A igreja, ela é edificada sobre o fundamento dos apóstolos, não sobre opiniões humanas e democracia. Então, cuidado quando você mantém uma opinião e vontade teimosas em questões de doutrina, questões eclesiásticas e morais, a despeito da autoridade e clareza do ensino dos apóstolos e profetas registrado nas Escrituras. Fazer isso é provocar a santidade de Deus, meu irmão. Tenha temor do Senhor. Eu preciso conservar também esse temor do Senhor no meu coração, porque Tiago, capítulo 3, versículo 1, adverte severamente: meus irmãos, não sejam muitos de vocês mestres, porque vocês sabem que nós, os que ensinamos, seremos julgados com maior rigor. Não proceda como aqueles homens dos quais Paulo fala em 1 Timóteo 1,7, que se desviaram da doutrina dos apóstolos e voltando-se para coisas inúteis, querendo ser mestres da lei, quando não compreendem nem o que dizem, nem as coisas acerca das quais fazem afirmações.
tão categóricas. Não porte-se dessa maneira deplorável e digna da disciplina do Senhor. Portanto, eu apelo, morra para as suas opiniões e preferências em questões divinas. Você tem Moisés, os profetas, Paulo e os demais apóstolos. Ouçam-nos. E se você se recusar a ouvi-los, serão eles que testemunharão contra você no último dia. Paulo, o apóstolo de Cristo, por vontade de Deus, um nascido fora do tempo, enviado por Cristo, assim como os 12, com autoridade extraordinária, para representá-lo na pregação do Evangelho e edificação da Igreja de Deus, e portanto devemos ouvi-lo cuidadosamente para o nosso próprio bem. O conteúdo desta carta aos Efésios não é fruto de elucubração humana, não é ensino de homens, mas palavras do próprio Senhor Jesus Cristo, cabeça da Igreja. Ouça com o coração aberto, humildemente, o que Paulo, com a autoridade de Cristo, tem a dizer ao longo desta epístola. Estudar as infinitas riquezas das palavras deste apóstolo neste livro vai ser fantástico, meus irmãos. Isso vai mudar as nossas vidas, isso vai mudar a vida da nossa igreja. E eu espero que você, junto comigo, submeta-se de mente e coração à autoridade de Deus através do nosso irmão Paulo. E assim, no final de tudo, terminemos com um coração grato a Deus por colocar à nossa disposição as insondáveis riquezas de Cristo e nos guiar sobre como podemos usar as riquezas que possuímos para a glória de Deus. Vamos orar. Obrigado, Pai, pela Tua santa palavra. Ajuda-nos a viver à luz da doutrina dos apóstolos, em obediência ao que foi ensinado na palavra, para que assim tenhamos o Teu favor em nome de Jesus. Amém.